Vamos lá então, galerinha. Atomística 2, parte 6. Bom, vamos ver agora as principais características do átomo. Sabemos que o átomo tem como principais partículas dentro dele o elétron, o próton e o nêutron. E nós temos características que estão ligadas diretamente a cada uma dessas partículas. Perfeito? Vamos lá então verificar o número atômico. Bom, um físico inglês chamado Moseley, ele fez alguns experimentos bombardeando vários elementos químicos com raio-x. E nesses experimentos ele percebeu que o comportamento de cada elemento químico estava diretamente relacionado com a quantidade de cargas positivas existentes no seu núcleo, ou seja, com o número de prótons que tem no núcleo de um átomo. Então, a carga do núcleo, ou seja, o número de prótons que o elemento tem, é uma grandeza determinante que caracteriza a identidade do elemento químico. Por isso que ele deu o nome para essa quantidade de prótons de número atômico. O número atômico, então, nada mais é do que a quantidade de prótons que tem dentro de um elemento químico. Ou seja, eu posso escrever que Z é igual a P. O número atômico que nós representamos pela letra Z, ele é igual à quantidade de prótons que tem no elemento químico. Bom, como os átomos eles são eletricamente nêutrons, ou seja, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, então nós podemos chegar a algumas conclusões. Por exemplo, o número atômico do cloro é 17. Quer dizer então que o cloro tem 17 prótons, consequentemente ele vai ter 17 elétrons. Porque como o átomo é eletricamente neutro, o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. O sódio tem número atômico 11. O que significa isso? Significa então que no núcleo do sódio você tem 11 prótons e para equilibrar essas 11 cargas positivas, esse elemento ele tem que ter 11 elétrons na sua eletrosfera, ou seja, 11 cargas negativas. O número de massa é uma outra propriedade muito importante que os átomos têm. Perfeito? O átomo, nós sabemos que ele tem prótons, elétrons e nêutrons. Agora, o que dá massa para um átomo é só os prótons e os nêutrons. Por quê? A massa do elétron ela é muito pequena, ela é muito insignificante. Tranquilo? Então, o número de prótons e o número de nêutrons, eles são inteiros e eles vão dar um número de massa para cada elemento químico, um número de massa para cada átomo. Perfeito? E nós representamos o número de massa pela letra A. Então, temos aqui alguns exemplos. O cálcio. O cálcio tem número atômico 20. Quer dizer o quê? Então, ele tem 20 prótons em seu núcleo. E se o número de massa do cálcio é 40? Lembrando que nós colocamos aqui em cima o número de massa de um elemento e aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, o número atômico. E o número de massa no canto superior esquerdo. Bom, se um átomo tem número de massa igual a 40, que é o caso desse cálcio, e número atômico igual a 20, então quer dizer que ele tem também 20 prótons. Quantos nêutrons que ele vai ter? É só você usar essa expressão aqui. O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Fazendo uma igualdade matemática, você vai encontrar que ele tem 20 nêutrons também. Outro exemplo, o cloro, ele tem número atômico 17. Quer dizer então que ele tem 17 prótons. O número atômico nós colocamos aqui, no canto inferior esquerdo do símbolo do elemento. E o número de massa nós colocamos no canto superior esquerdo. Tranquilo? Bom, então se o cloro ele tem número de massa 35, quer dizer que o A dele vale 35. E o número
atômico 17, então quer dizer que o número de prótons dele é 17. Então ele vai ter quantos nêutrons? É só você colocar na expressão 35 igual a 17 mais N. Como eu quero o valor do N, então eu pego esse 35, trago o 17 para cá, ele muda o sinal, aqui eu vou ter o valor do N. Então 35 menos 17 vai dar o número de nêutrons desse elemento cloro, que vai ser 18. Beleza? Elemento químico. Nós já vimos uma definição sobre isso lá na teoria atômica de Dalton. Elemento químico é um conjunto de átomos que tem a mesma propriedade. Como esses átomos que são caracterizados pelo número atômico, o número atômico é como se fosse um RG, a quantidade de prótons de um elemento é o que identifica ele, então eu posso agora definir que número atômico é o conjunto formado por átomos de um mesmo número atômico. Atualmente nós conhecemos mais de 120 elementos químicos, tranquilo, entre alguns naturais, a maioria naturais e alguns poucos artificiais. A cada elemento químico, então, nós temos um número atômico. Então, nós temos, por exemplo, se você for olhar na tabela periódica, o elemento com o número atômico 1, o menor, é o hidrogênio. Com o número atômico 2, é o hélio. Número atômico 3 é o lítio. E assim por diante. Até aproximadamente o número atômico 120. Perfeito? Bom, uma forma de representar, eu já até tinha adiantado isso anteriormente, é você colocar o símbolo do elemento, grande, o número atômico embaixo e o número de massa em cima. Eu posso fazer isso do mesmo lado ou então em lados opostos. Por exemplo, aqui eu tenho a representação do sódio. Então você vai encontrar isso aqui representando o elemento sódio. Um 23 aqui em cima e um 11 aqui embaixo. Esse 23 é o número de massa e esse 11 é o número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons do elemento. Então, se o Z é 11, quer dizer o quê? Que ele tem 11 prótons. Não esquecendo que o número atômico, que é o Z, é igual ao número de prótons. O número de massa é 23. Então, qual que vai ser o número de nêutrons dessa espécie? É só fazer o número de massa menos o número atômico. É só fazer essa continha aqui, ó, o que está lá em cima, que é a massa, e o que está embaixo, que é o número atômico. 23 menos 11 vai encontrar 12. Então essa espécie ela tem 11 prótons, tem 11 elétrons, porque o número de cargas positivas tem que ser igual de negativas no átomo, e tem 12 nêutrons. Perfeito? Bora para frente. Íons. O que são íons? Bom, íons são espécies químicas que têm a capacidade de ganhar ou perder elétrons. São átomos que ganharam ou perderam elétrons e transformaram-se em íons. Tranquilo? Esses íons eles podem ser positivos quando nós temos excesso de cargas positivas, que são os cátions, ou então negativos, quando nós temos excesso de cargas negativas, que são os aníons. Então vamos aqui a um exemplo clássico. Olha só, esse átomo aqui, ele tem em seu interior o núcleo com 3 prótons, né? 3 prótons, 3 cargas positivas, e também tem 4 partículas aqui, ó, que não tem carga, que são os nêutrons. E ao redor do núcleo do átomo, eu tenho a região que eu chamo de eletrosfera, onde estão os elétrons. Como um átomo ele é uma espécie eletricamente neutra, ou seja, o número de cargas positivas, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, então se eu tenho 3 prótons, eu tenho que ter 3 elétrons, tá? Para neutralizar a carga total. Isso acontece sempre no átomo, perfeito? Então, nesse modelo eu tenho 3 prótons e 3 elétrons. Acontece que esses 3 prótons, eles me dão uma carga elétrica de 3 positivo. Os 3 elétrons vão me dar uma carga elétrica de 3 negativo. Agora, juntando tudo que eu tenho ali no átomo de carga, o que eu terei como resultado? 0. É isso que está sendo dito aqui, ó. Os átomos, eles são espécies
eletricamente neutras, porque o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. E como que eu represento isso? Bom, quando você tem um átomo, a carga é zero, então você coloca o número de massa aqui em cima, o número atômico aqui embaixo, e a carga, quando é zero, que é o caso do átomo, eu não preciso colocar. Às vezes aparece um zero aqui, mas não há necessidade. Não tem nada ali, significa que é um átomo e significa que a sua carga elétrica é zero. Ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, nesse caso, como nós temos 4 nêutrons e 3 prótons, o número de massa aqui vai ser o seguinte: o número de massa é sempre o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, nós temos aqui 3 prótons mais 4 nêutrons. Por isso que deu 7. Aqui em cima o número de massa 7 e o número atômico 3, que é o número de nêutrons. Acontece que em química, muitas situações, os átomos eles podem ganhar elétrons ou eles podem perder elétrons. Vamos ver as duas situações. Então, esse mesmo átomo ali perdendo um elétron. O que vai acontecer com esse átomo se ele perder um elétron? Ele vai transformar-se num cátion, porque nesse caso, olha só, no núcleo não acontece nada. Tá? A não ser em casos muito especiais que são reações nucleares, radioatividade. Não é o caso. A maioria das reações químicas acontecem com ganho ou perca de elétrons. Nesse caso, perdeu um elétron, virou um próton. Olha só, ele tinha 2 elétrons e agora ele está com... Aliás, ele tinha 3 elétrons. 1, 2, 3. Ele perdeu um, agora ele está com 2 elétrons. Então, o que aconteceu com essa espécie? Ele virou um íon. Por quê? Ele está sobrando carga positiva e está faltando carga negativa. Então, nesse caso, o cátion, o número de prótons é maior que o número de elétrons, ou seja, ele tem um excesso de carga positiva. Tranquilo? Então, cátion, nesse caso, eu tenho 3 prótons, porque não ganhou e nem perdeu próton, mas ele perdeu um elétron. Tinha 3 elétrons, está com 2 elétrons agora. Fazendo a conta da carga elétrica, eu vou ter 3 positivo, porque são 3 prótons, e 2 negativo, porque são 2 elétrons, me dando um total de 1 positivo. Então essa espécie ela tem mais prótons do que elétrons, tem um excesso de cargas positivas, por isso que eu chamo ela de cátion. E como que eu represento essa espécie? É só você colocar a carga final aqui no canto superior direito. Como é mais 1, eu coloco só um sinalzinho de mais. Se fosse mais 2, aí eu teria que colocar mais 2. Tranquilo? Próximo exemplo. Agora, além de poder perder elétron, esse átomo pode ganhar elétron. Então, imagina que ele tinha 3 elétrons, aí ele vai e ganha mais 2 elétrons. Olha só, ele está ganhando carga negativa, porque o elétron é uma partícula negativa. Portanto, se ele ganha carga negativa, eu vou chamar essa espécie de ânion, olha só o que acontece com ele. O núcleo não muda. Vou falar de novo. O núcleo não acontece nada, não ganha e nem perde próton e nem nêutron. O que varia é o número de elétrons. Então ele tinha 3 elétrons, tá? Aqui, ó. E aí ele ganhou mais 2. Ele vai ficar com quantos elétrons agora? 5 elétrons. Isso mesmo. E agora, como que fica o balanço de cargas para essa espécie, que agora eu vou chamar de ânion? Perfeito? Quando ele ganha elétron, eu chamo ele de ânion. Olha só como é que ele fica. Ânions são partículas com excesso de elétrons. Ela ganhou elétron mais do que prótons. Então, o equilíbrio de cargas aqui, ó, vai ficar dessa forma. O número de elétrons é maior que o número de prótons. Então, você calcula da mesma forma. 3 prótons, está aqui 3 prótons. E agora 5 elétrons. Então, você vai ter essa situação. 3 prótons, 3 cargas positivas, 5 elétrons, 5 cargas negativas. Quanto que dá isso? Menos 2. Portanto, como que eu represento um ânion? Então você coloca a carga dele, que é negativa, no canto superior direito, aqui da representação simbólica do elemento. Perfeito?